Olá a todos que estão ingressando neste Gabaritando a OAB Primeira Fase da Faculdade Luciano Feijão. Eu sou a professora Ana Paula Marques e nós vamos ter uma conversa, um bate-papo sobre as questões da ordem que caem referentes ao assunto de direito consumidor. Então, nós vamos trabalhar alguns aspectos referentes a isso durante este momento aqui entre nós. Então, vou iniciar aqui a projeção dos slides para a gente começar a conversar sobre o nosso conteúdo. Então, como é que é feito o edital do exame da OAB com relação a direito consumidor? O que cai sobre direito consumidor? Tudo. Então, nós temos que ter atenção com relação a toda a Lei 8.078, porque é exatamente ela que vai cair destrinchada em todos os seus artigos, parágrafos, incisos e alíneas. E nos últimos exames da ordem, nós observamos que todo exame da ordem cai pelo menos duas questões de direito consumidor. Então, a partir do momento que a gente entende um pouco dessa parte inicial do direito consumidor, a gente passa a compreender e conseguir conquistar essas questões de cada um desses editais. Então, vamos ver aí, em 2020 nós tivemos duas questões, 2019 duas questões em cada exame de ordem. E como é que são divididas essas questões normalmente, para vocês terem um maior cuidado em estudar um determinado conteúdo mais do que o outro? Cai muitas questões referentes à responsabilidade. Então, responsabilidade é o carro-chefe dentro do direito do consumidor, seguido por contratos, processo coletivo, publicidade, né, e questões referentes a informações e à própria saúde. Então, atenção com esses determinados aspectos. Então, hoje nós vamos resolver algumas questões da OAB que caíram nas últimas fases, ok? Para que a gente possa entender qual é o panorama que a OAB ela pede do aluno, do estudante que intenciona ter sua carteirinha da OAB. Então, vamos ver aqui, primeira questão. Primeira questão que nós vamos discutir versa muito sobre o conceito de consumidor. Então, nós vamos ver esse conceito de consumidor e que existem três teorias distintas, mas a teoria que é trabalhada pelo STJ é a teoria finalista aprofundada, exatamente porque você vai analisar a pessoa do consumidor não sob o prisma somente de ser destinatário final, mas sob o prisma da vulnerabilidade. Então, vamos ver aqui o item, a questão do concurso. A concessionária de veículo X adquiriu da montadora 30 unidades de veículo do mesmo modelo e de cores diversificadas, a fim de guarnecer seu estoque, e direcionou 3 veículos desse total para uso da própria pessoa jurídica. Ocorre que 5 veículos apresentaram problemas mecânicos decorrentes da falha na fabricação que comprometia a segurança de seus passageiros. Desses automóveis, um pertencia à concessionária e outros 4 a particulares que adquiriram o bem na concessionária. A partir desse enunciado, nós temos que analisar qual seria a alternativa correta. Então, o que é que acontece aqui nessa situação? Nós temos uma pessoa jurídica que adquiriu veículos para utilização dentro da empresa e outros veículos de forma particular. Aí é que entra a teoria finalista aprofundada, em que nós temos que ver a questão da vulnerabilidade dessa pessoa jurídica, porque consumidor pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então, a letra A nos fala que entre os consumidores particulares e a montadora inexiste relação jurídica, posto que a aquisição dos veículos se deu na concessionária. Nem podemos conversar com essa alternativa. Lógico que vai existir relação jurídica entre as partes aí deste momento, desta situação.
Letra B, entre os consumidores particulares e a montadora, por se tratar de falha na fabricação, a relação jurídica protegida pelo CDC. E a relação entre a concessionária e a montadora, no que concerne a unidade adquirida pela pessoa jurídica para uso próprio, de direito comum civil? Também não. Não é isso que a teoria finalista aprofundada ela traça. Se é para uso próprio e não para venda, nós vamos ter aí uma relação consumerista. E a letra C, existe entre a concessionária e a montadora relação jurídica regida pelo CDC, mesmo que ambas sejam pessoas jurídicas no que se respeita ao veículo adquirido pela concessionária para uso próprio e não para venda. Perfeito. Se encaixa exatamente nesta conceituação que traz o artigo 2º da Lei 8.078, que fala que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Então, vejam que a lei ela fala aí como um elemento finalístico o ser destinatário final. Mas o STJ, por aplicação desta teoria finalista aprofundada, ele passou a adotar não somente ser destinatário final no sentido econômico, mas que a parte seja vulnerável. Então, por isso, o nosso item correto é exatamente o item C. A letra D não satisfaz também nossa conversa, porque ela fala que somente há relação jurídica entre o CDC, pelo CDC, entre o consumidor e a concessionária. Mas nós temos aí uma situação específica em que há a concessionária como destinatária final, a concessionária como vulnerável nessa relação, o que entra na questão da teoria finalista aprofundada adotada pelo STJ para fins de definição do consumidor. Okay? Outra questão que também envolve essa questão de ser consumidor e já traz alguns aspectos de responsabilidade também, ok? Então, nós vamos ver aqui o enunciado desta questão. Vejam que as questões da OAB, elas trazem um enunciado grande com muito conteúdo e que nós precisamos ficar atento a cada uma dessas linhas e dessas palavras-chave. O Adriano, por meio de um site especializado, efetuou reserva de hotel para sua estada com sua família em uma praia caribenha. A reserva foi imediatamente confirmada pelo site, um mês antes das suas férias, quando fariam a viagem. Ocorre que 10 dias antes do embarque, o site especializado comunicou a Adriano que o hotel havia informado o cancelamento da contratação por erro no parcelamento com o cartão de crédito. Ora, 10 dias antes da viagem, Adriano foi comunicado desta situação. Adriano, então, buscou nova compra do serviço, mas os valores estavam cerca de 30% mais caros do que na contratação inicial, com o qual anuiu porque não era mais possível alterar a data de suas férias. Quando retornou da viagem, Adriano procurou você como advogado para saber se seria possível a restituição dessa diferença de valores. E aí, como é que você, como advogado, resolveria esta situação com o consumidor acerca desse ressarcimento da diferença arcada pelo consumidor? Então, entra aí uma questão essencial da responsabilidade civil, que é a responsabilidade solidária. Nós vamos ver uma responsabilidade não somente com relação ao site especializado, mas com relação ao cartão de crédito, com relação a todos que integram essa cadeia de consumo. E essa responsabilidade solidária, ela vai ser traçada aqui, no parágrafo único do artigo 7º. Se tem mais de um autor à ofensa, todos vão responder solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Então, nosso item aqui, nossa questão, ela busca analisar exatamente este parágrafo único do artigo 7º. E o Adriano, né, diante desta situação, ele se viu numa cadeia de fornecimento que envolve o site especializado e o hotel.
Então, você, como advogado, vai instruir o seu cliente como? Ele vai poder ingressar uma ação não somente contra o site de viagens, mas contra o hotel, porque eles vão responder de forma solidária, porque eles compõem essa cadeia de fornecimento de serviço. Então, temos aí este primeiro conceito de responsabilidade dentro do CDC, que é a responsabilidade solidária. Outra questão que sempre cai muito com relação a esses pontos é relacionada à saúde. Então, são questões que envolvem responsabilidade civil, que envolve a lei dos planos de saúde, que a OAB também requer nosso conhecimento. Vamos ver aqui esse item que caiu agora em 2020. O médico de João indicou a necessidade de realizar a cirurgia de gastroplastia bariátrica, como tratamento de obesidade mórbida, com a finalidade de reduzir peso. Posteriormente, o profissional de saúde explicou a necessidade de realizar a cirurgia plástica pós-gastroplastia, visando a remoção de excesso epitelial que comumente acomete os pacientes nesta condição, impactando a qualidade de vida daquele que deixou de ser obeso mórbido. Nos termos do CDC e do entendimento do STJ, o plano de saúde de João vai ou não custear esta cirurgia posterior, né, para retirar o excesso epitelial após essa cirurgia de gastroplastia? Então, entra aí alguns aspectos legais que é necessário a gente analisar. Primeiro, o que é que o STJ entende? Se há indicação médica, o plano de saúde não pode se recusar a custear esta cirurgia plástica. Porque o excesso de pele ele pode ocasionar diversos problemas para o consumidor. E essa cirurgia para redução do estômago, que é indicada no caso do João, né, é uma questão importante porque refere-se à obesidade mórbida, que é que a lei dos planos de saúde também fala, que assistência, a que fala o artigo 1º da lei, compreende todas as ações necessárias à prevenção e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observado não só a lei, mas do contrato firmado entre as partes. Então, aqui nós temos uma importante fonte do direito, que é o STJ, trabalhando a favor do consumidor. Então, no caso de João, o plano ele não pode se negar a realizar esta cirurgia de excesso epitelial, porque tanto a cirurgia de gastroplastia como a cirurgia de excesso epitelial posteriormente a essa cirurgia bariátrica são tratamentos, sendo a cirurgia plástica medida reparadora considerada terapêutica, nos termos do STJ. Então, aí é uma questão que envolve um conhecimento extra que a gente precisa ter com relação à saúde. Outro item essencial, que também cai muito, com relação a direitos básicos do consumidor. E essa questão aqui, ela envolveu também um conhecimento extra que nós precisávamos ter com relação à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É porque o CDC ele traz essa determinação, mas de uma forma muito superficial. E a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela expande este direito básico do consumidor. Porque o Antônio, segundo a questão, é deficiente visual e precisa do auxílio de amigos ou familiares para compreender diversas questões da vida cotidiana, como as contas de despesas da casa e outras questões de rotina. Pensando nesta dificuldade, Antônio procurou você, como advogado, para orientá-lo a respeito dos direitos dos deficientes visuais nas relações de consumo. Nessa situação, qual seria a afirmativa correta? Vamos ver aqui a legislação e depois a gente volta para a questão. O artigo 6º da Lei 8.078 de 90 nos fala que é um direito básico do consumidor. Inciso 3º, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com uma especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, inclusive os riscos que apresentem. E o parágrafo único do artigo 6º fala que esta informação deve ser acessível à pessoa com deficiência. E o que é que a nossa lei 13.146 fala? Que as pessoas com deficiência deve ser assegurada, mediante solicitação, o recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível. Então, partindo aí desta legislação, a gente analisando o item correto da questão, é que o consumidor ele vai poder solicitar à fornecedora de serviço o envio das suas contas detalhadas em braille, não somente com relação aos valores, não somente com relação ao preço, né? Não se dispensa as outras informações, é necessário que o Antônio ele esteja incluído nesta situação, na sociedade, possibilitando a ele ter acesso às suas contas de forma detalhada, no formato acessível à sua deficiência. Então, aí é uma questão que envolve o direito à informação, o princípio da transparência. E outro item que cai muito em questões de concurso, em questões de prova da OAB, que aí eu vou falar rapidamente aqui, é a responsabilidade civil. Todo ano nós vamos ver caindo pelo menos uma ou duas questões sobre responsabilidade civil no direito do consumidor. Como vocês estão vendo aqui na tela. Só em 2020 que não caiu nenhuma questão sobre responsabilidade civil. Mas é um item que é muito requerido, que eu prevejo que venha a cair questões de responsabilidade civil neste ano de 2020. Então, a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, ela tem como regra ser objetiva, no sentido que a culpa não é um elemento integrante desta responsabilidade. Eu só vou precisar comprovar a conduta, o dano e o nexo causal. Não existe aí conversa sobre culpa. Responsabilidade objetiva com base na teoria do risco objetivo do negócio jurídico. A única exceção é a responsabilidade subjetiva. Esta responsabilidade subjetiva referente aos profissionais liberais, está lá no artigo 14, parágrafo 4º. Única exceção. E outra espécie de responsabilidade que também deve ser enfocada aqui no Código de Defesa do Consumidor é a solidariedade. Nós já resolvemos uma questão mais atrás. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento têm responsabilidade em fornecer informações, em evitar as situações de vícios e danos com relação a produtos e serviços adquiridos pelo consumidor. Mas claro que esta solidariedade ela também não é absoluta. Esta solidariedade ela vai funcionar somente para situações em que há um vício no produto, um defeito intrínseco àquele produto ou serviço. Quando nós nos referimos a acidentes de consumo, o comerciante ele não tem inicialmente responsabilidade dentro desta cadeia de consumo. O comerciante só vai ter responsabilidade posteriormente se você não identificar o fabricante. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele não subdivide em responsabilidade contratual e extracontratual, não. Ele trabalha a responsabilidade civil no âmbito de responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço e pelo fato do produto ou do serviço. Ou seja, ele divide entre vício e fato. Vício, um defeito intrínseco ao produto, é um produto que não funciona ou um serviço que não foi plenamente realizado, né? É um celular que não liga, é uma geladeira que não gela, né? É uma pintura que não foi feita em todos os cômodos da casa. Então, é um vício, é algo mais simples. Agora, quando esta situação extrapola os limites do produto e atinge a incolumidade física ou psíquica do indivíduo, nós já estamos diante de um fato, algo muito mais grave, um acidente de consumo. E como é que cai normalmente essas questões
na OAB, nós vamos ver aí caindo muitas questões sobre vício, que aí você precisa ficar antenado aí no artigo, principalmente no artigo 18 do CDC, que fala sobre a solidariedade, a questão objetiva, né, com relação aos produtos que são disponibilizados no mercado. Parágrafo 1º, que fala sobre a possibilidade de que o consumidor, ou melhor, a possibilidade do consumidor exigir 3 alternativas caso o fornecedor não conserte o vício, não venha acenar o vício do produto no prazo de 30 dias. Exatamente o abatimento do preço, a devolução do valor pago, a troca do produto, né? Que é o principal. Tem um artigo 19 também que fala sobre responsabilidade civil pelo vício com relação à quantidade, ok? Na questão do fato, nós vamos ter que atentar-nos ao artigo 12, fala a responsabilidade civil pelo fato e como é que pode ocorrer esta insegurança com relação aos produtos, que vai decorrer não só de acidentes de consumo que efetivamente deram danos, né, ocasionaram danos ao consumidor, mas também com relação a informações insuficientes. Então, aí cai nossas questões da OAB. Observação aqui, atenção com o princípio da boa-fé objetiva, né? O princípio da boa-fé objetiva, uma das características é a criação de deveres anexos. Deveres esses que envolvem, por exemplo, dever de fidelidade, lealdade, de comunicação, de transparência, de informação, e que são deveres que devem ser observados pelas duas partes na relação jurídica, ou seja, não somente pelo fornecedor, mas também pelo consumidor. E também nós já tivemos uma questãozinha aí que caiu sobre excludente, ou seja, como é que o fornecedor pode se defender? Aí, dentro de todas as situações, ele vai ter que provar que não colocou o produto no mercado, ou que não existe defeito, ou que a culpa é exclusiva do consumidor de terceiro. Vamos ver como é que cai no exame da OAB. Durante o período de intenso calor, o condomínio de edifício X, por seu representante, adquiriu junto à sociedade empresária a sociedade empresária de equipamentos aquáticos adquiriu peças plásticas recreativas próprias para uso em piscinas, produzidas com material atóxico. Na primeira semana de uso, os produtos soltaram gradualmente sua tinta na vestimenta dos usuários, o que gerou apenas problema estético, na medida em que a pigmentação era tóxica e podia ser removida facilmente das roupas dos usuários por meio de uso de sabão. O condomínio do edifício X, por seu representante, procurou você, como advogado, buscando orientação para receber de volta o valor pago e ser indenizado pelos danos morais suportados. E aí, como é que vai ser possível essa situação? Primeira pergunta, isso é um vício ou um fato? Primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Houve algum dano extra com relação ao consumidor? Ele sofreu em sua integridade física, psicológica? A própria questão diz que não, que a pigmentação era tóxica, então não teve problemas extras, além de problemas estéticos aí, né, de roupas aí perdidas. Ou seja, então nós já estamos diante de um vício do produto. Outra questão, o condomínio ele entra nesta questão referente à proteção do consumidor? Entra, por força da teoria finalista aprofundada. Então, não tem problema com relação a isso. Então, ou seja, diante desta questão, nós vamos ver aí a possibilidade de existência de um vício de produto, com a solidariedade entre a sociedade empresária e do fabricante das peças. E o condomínio ele pode se ingressar individualmente com a medida judicial, porque ele é consumidor segundo a teoria finalista aprofundada. O item A não é porque não é um fato do produto,
O item B também não é, porque nós vamos adotar a teoria do STJ, possibilitando sim que o consumidor, né, como parte vulnerável, venha a invocar a proteção do CDC. E no caso da letra C também não é, porque não é uma questão de defesa coletiva dos condôminos. O condomínio ele tem legitimidade para ingressar uma medida judicial por ele ser consumidor. Então, essa é uma das questões que cai no exame da ordem. Então, vejam só que interessante. Outra questão que cai também, que refere-se a vícios e fatos, é questões referentes que intencionam do examinando que entenda a diferença entre um e outro. Então, vamos ver essa questão aqui. Mara adquiriu diretamente pelo site da fabricante o creme depilatório Bella Belly, da empresa Bella Cosméticos. Antes de iniciar o uso, Mara leu atentamente o rótulo e as instruções. Essas instruções voltadas unicamente para a forma como deveria ser aplicado o produto. Assim que iniciou a aplicação, Mara sentiu a queimação na pele e removeu imediatamente o produto, mas ainda assim sofreu lesões nos locais de aplicação. A adquirente entrou em contato com a central de atendimento da fornecedora, que lhe explicou ter sido reação alérgica provocada por uma característica do organismo da consumidora, o que poderia acontecer pela própria natureza química do produto. Não se dando por satisfeita, Mara procurou você como advogado, a fim de saber se é possível buscar compensação pelos danos sofridos. Aqui nós vemos uma clara relação de consumo. Qual seria a orientação dada por você, Mara? Pois é. É uma situação aqui que envolve uma ausência de informações. É uma violação ao próprio princípio da boa-fé objetiva, em que o fornecedor tem o dever de informar de forma clara todos os riscos que o produto ele pode ocasionar ao consumidor. Então, desses itens aí, não é afastada a responsabilidade civil da fabricante, porque não foi uma questão que decorreu exclusivamente da reação alérgica. O fabricante ele deve informar esta possibilidade e a necessidade de fazer a chamada teste de toque. Não existe possibilidade de culpa exclusiva da vítima, porque a consumidora ela não teve informações precisas suficientes para utilizar o produto. Letra C. O fornecedor deve necessariamente retirar de circulação, porque é um defeito no produto, sob pena de prática de crime contra o consumidor? Não necessariamente. O que ele vai ter que fazer é um recall e provavelmente ele vai ter que colocar essas informações extras nos rótulos. E o item certo é o item C. Cuida-se de hipótese de violação ao dever de oferecer informações claras ao consumidor, na medida em que a periculosidade do uso de produto químico, quando composto por substâncias com potenciais alergênicos, deve ser apresentada com destaque ao consumidor. Então, atenção aí a este princípio da informação. Okay? Outras questões que vão cair muito, que caem no exame da OAB, são questões referentes a contratos. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, questões referentes a contratos de seguro-saúde, outras espécies de contrato, que a priori você fazendo uma leitura dos princípios, das cláusulas abusivas do CDC, dá para se resolver estas questões pela lógica. Vamos ver aqui, em 2019, como caiu na OAB. O João da Silva, idoso, ingressou com ação judicial para revisão de valores de reajuste do seu plano de saúde, contratado na modalidade individual. Ele alega que houve alteração do valor em decorrência da mudança da faixa etária, o que entende abusivo. Ao entrar em contato com a fornecedora, foi informado que o reajuste atendeu ao disposto pela agência reguladora, que é um ato governamental e que o reajuste seria adequado. Sobre o reajuste da mensalidade do plano de saúde de João, de acordo com o entendimento do STJ firmado em tema de recurso repetitivo,
bem como à luz do Código de Defesa do Consumidor, qual seria a alternativa correta? Nesse ponto aqui, a gente precisa recorrer à jurisprudência para nos auxiliar a responder. Primeiro, o que é que os tribunais superiores, em especial o STJ, nos fala? Que é válida, sim, a cláusula prevista em contrato de seguro-saúde, que vai autorizar o aumento das mensalidades do seguro quando o usuário completar 60 anos, a não ser que ela não respeite limites e requisitos estabelecidos na Lei 9.656/98, ou aplique índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios que venham a onerar em demasia o segurado. Então, nessa questão aqui, sim, né? Poderia ser alterado, sim, esse valor de reajuste, o valor do plano de saúde de João da Silva, por se tratar de um plano individual, mesmo que em razão da faixa etária, desde que esteja previsto em contrato, que observe as normas dos órgãos governamentais e que o percentual não seja desarrazoado. Então, nós vemos aí esta possibilidade, sim, de reajuste dos planos do contrato de saúde. Outro item que também remete à questão de saúde é essa que envolve a Lei 9.656/98, que foi a que foi mencionada na questão anterior, que nós vamos ver aqui nesta questão. Dias atrás, Elisa, que é portadora de doença grave sob risco imediato de morte, foi levada para atendimento na emergência do Hospital X, onde necessitou realizar exame de imagem e fazer uso de medicamentos. Ocorre que o seu plano de saúde, contratado 2 meses antes, negou a cobertura de alguns desses fármacos e do exame de imagem, pelo fato do plano de Elisa ainda estar no período de carência, obrigando a consumidora a custear a parcela dos medicamentos e o valor integral do exame de imagem. E aí, à luz do CDC e da Lei 9.656/98, que trata sobre os planos de saúde, qual é a alternativa certa? Pode ou não? Não. Elisa vai ou não ser obrigada a ter que arcar com parte desse tratamento? Aí vamos ver aqui o que a lei e o STJ nos falam. A Lei 9.656/98 fala, né, que pode sim haver essa questão da carência, né, com a questão da segmentação prevista na própria lei, e pode haver esta fixação deste prazo de carência pelo prazo máximo de 24 horas para cobertura em casos de urgência e emergência. É o caso da Elisa. E é obrigatória a cobertura no atendimento dos casos de emergência ou de urgência. Então, o plano de saúde não pode se negar a atender o consumidor que recentemente fez um plano de saúde alegando carência por força do próprio dispositivo legal. E o STJ, ele estimulou explicando que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização de serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é abusiva se ultrapassar o prazo máximo de 24 horas. Então, você que acabou de contratar um plano de saúde, saiba que se você tiver uma situação de urgência ou emergência, prazo máximo de carência para o plano de saúde, para a utilização do plano de saúde, são 24 horas. Então, no caso da Elisa, o plano de saúde deve cobrir, sim, o atendimento dela, porque é uma situação de emergência. E pelo tempo de contratação que ela já tem, no caso, ela já tem 2 meses de contratação, não pode haver carência para esse tipo de atendimento, mesmo que sejam lícitas as cláusulas que limitem o direito da consumidora. Atenção, para situações de urgência e emergência, prazo de carência máximo 24 horas. Questões também caem com relação a situações que envolvem defesas coletivas, como esse item aqui.
em que a construtora X instalou um estande de vendas em um shopping center da cidade e apresentou folders de empreendimento imobiliário de 10 edifícios residenciais com área comum que incluía churrasqueira, espaço gourmet, salão de festa, parque infantil, academia e piscina. Já estamos diante de uma situação importante. Princípio da informação, transparência. A proposta fez tanto sucesso que em apenas um mês foram firmados contratos de compra e venda da integralidade das unidades. E a construtora X somente realizou a entrega 2 anos após o prazo originado da entrega dos imóveis e não pagou qualquer verba pela mora, porque existia uma cláusula de exclusão. O contrato previa essa exclusão da cláusula penal. Como também não entregou a churrasqueira, o espaço gourmet, o salão de festa, o parque infantil, a academia e a piscina. E aí, o que nós vamos poder fazer, vocês como adquirentes deste imóvel, desta construtora X? Pois é. Então, entra aí uma questão de publicidade enganosa, né? Que vai possibilitar os adquirentes a pleitearem reparação dos danos, não somente de forma individual, mas também de forma coletiva. Está lá no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Então, esta publicidade enganosa, ela é, sim, enganosa, e ela está inserida, ela foi inserida em um folder. E esse folder, com uma oferta que foi suficientemente precisa, vinculou a fornecedora a nos dar aquele determinado empreendimento da forma como o consumidor adquiriu. Então, pode os adquirentes entrarem individualmente ou também podem aí, entrarem coletivamente. Quando se fala sobre exclusão da cláusula penal, essa inserção de cláusula penal ou exclusão, ela é facultativa nos contratos de adesão, né? E se houvesse a estipulação de sua exclusão e se fosse considerada abusiva, aí seria nula. Mas no caso aqui, não iria contaminar todo o contrato. Então, no caso da letra D, não seria a nulidade do contrato, mas só dessa cláusula específica. No contrato da letra C, cada adquirente tem sim interesse processual individual. No caso da letra B, pode ser ação civil individual coletiva, decorrente da demora da entrega, e se configura sim publicidade enganosa. Então, o item correto é o item A. Que a ação individual pode ser uma ação individual coletiva em razão da propaganda enganosa, evidenciada pela ausência na entrega da parte comum indicada no folder da venda. Então, ou seja, a ausência de entrega da área comum prometida no folder configura por publicidade enganosa comissiva. E os adquirentes podem pleitear a reparação dos danos de forma tanto individual quanto coletivo. Artigo 81, parágrafo único do CDC. Okay? Outro item que cai muito em questões de concurso refere-se a consumidor equiparado. Essa questão ela esmiuça bem o que é um consumidor equiparado, né? E o que é também essa questão da responsabilidade pelo fato. Vamos ver aqui. O Heitor foi surpreendido pelo recebimento de informação de anotação de seu nome no cadastro restritivo de crédito, em decorrência de suposta contratação de serviços de telefonia e internet. Heitor não havia celebrado tal contrato, sendo o mesmo fruto de fraude, e busca orientação a respeito de como proceder para rescindir o contrato, cancelar o débito e ter o seu nome fora do cadastro negativo, bem como receber pela reparação por danos extrapatrimoniais, já que nunca tinha tido nome escrito em tal cadastro. Na condição de advogado, o que você poderia fazer? Vamos primeiro invocar o CDC para a gente resolver esta questão. Primeiro, nós vamos ver essa questão do consumidor ser equiparado.
né, mesmo que uma forma de indeterminado que intervenha nas relações de consumo. No caso específico, nós vamos ver uma responsabilidade civil por fato, simulado pelo próprio STJ, que nos diz que vai haver possibilidade de dano moral com simples inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de proteção ao fornecedor. E o artigo 14 fala que, independente da existência de culpa, o fornecedor de serviços deve responder, ou seja, responsabilidade objetiva. Ok? E aí nós vamos ver este item da questão. Primeiro, cabe o pedido de cancelamento do serviço, declaração de inexistência de dívida e exclusão da anotação indevida. Inexiste dever de reparação? Não. Existe sim a possibilidade de dever de reparação pela mera inscrição do nome do Heitor no cadastro de inadimplentes. Ele não deu causa à situação. Trata-se de cobrança indevida pelo serviço prestado, restando o Heitor pagar imediatamente? Opa! Se é uma cobrança, não é uma cobrança devida, é uma cobrança indevida, porque o próprio diz aqui que ele não celebrou o contrato. Letra C, Heitor não é consumidor, porque não tem vínculo contratual. Opa! Aí entra lá o artigo 2º, entra o artigo 17 do CDC. Mesmo que ele não tenha vinculação contratual, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, equipara-se todas as vítimas do evento. O Heitor ele foi uma vítima desta situação a qual ele não deu causa. E a letra D, ele é um consumidor por equiparação. E aplica-se a teoria do risco da atividade, devendo a operadora suportar os riscos do contrato fruto de fraude, caso não consiga comprovar a regularidade da contratação e o consequente reparação pelos danos extrapatrimoniais em reipsa, além da declaração de inexistência da vítima e da dívida e da exclusão da anotação indevida. Então, item certo, o item D. Okay? Então, vejam só. Essa questão do consumidor equiparado, ela pode sim ocorrer e todas aquelas pessoas que são vítimas daquele ato, daquela fornecedora, são regidas, são protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E devemos nos atentar a esta situação específica. Ok? Prosseguindo ainda com relação a contrato, muitas questões com relação a contrato caem na esfera consumerista. Olha esta questão contratual que caiu em 2017. Então, atenção, prevejo aí cair uma questãozinha de responsabilidade civil neste ano, e provavelmente outras de contratos, né? Pela forma como as provas da OAB foram traçadas. Nesta questão aqui, nós temos que o Mário firmou o contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, apontando como beneficiário sua esposa e seu filho. O negócio foi feito via telemarketing, com áudio gravado, com informações superficiais a respeito da cobertura a partir do momento da contratação, atendido pequeno prazo de carência em caso de morte ou invalidez parcial e total, além do envio de brindes em caso de contratação imediata. O Mário, empolgadíssimo com esses brindes, contratou o serviço na mesma oportunidade por via telefônica, com posterior envio de contrato escrito para a residência do segurado. Mas Mário veio a óbito 90 dias após a contratação. Os beneficiários, então, entraram em contato com a seguradora, mas foram informados que não podiam receber a indenização, porque eles estavam no período de carência, ainda que a operadora de telemarketing tinha dito que estava garantida a cobertura para Mário. Verificando o contrato, os beneficiários realmente perceberam o engano da compreensão da informação, já que estava escrito que havia período de carência nos termos da lei civil. E aí, o que é que acontece nessa situação? Tem um contrato escrito e tem as informações dadas pela atendente de telemarketing. Que é que vai prevalecer aí, o contrato ou as informações? Pois é. Aí entra leis, entra o Código Civil, entra também o CDC, que fala o quê?
Artigo 797 do Código Civil, que há a possibilidade de fixar prazo de carência no seguro de vida, sim. Né? Que o segurador não vai responder pela ocorrência do sinistro. Mas, contudo, a informação dada para o consumidor não foi clara, não foi precisa. O consumidor ele só assinou aquele contrato de seguro porque ele teve a informação dada pela atendente de forma de telemarketing de que não havia carência. Reconhece-se, então, a vulnerabilidade do consumidor. Ou seja, nos foi dada uma informação por telefone e no final colocou-se outra no contrato. Entra aí o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Então, o que vai acontecer neste caso concreto? Vai haver a fixação do período de carência lícita, sim. Não houve falha. Mesmo nas relações de consumo. Mas, contudo, todavia, a informação prestada quanto ao prazo de carência, embora descrita no contrato, não foi claro o suficiente, o que mostra esta nossa vulnerabilidade do consumidor e a possibilidade, sim, de se ingressar judicialmente, os beneficiários ingressar judicialmente exigindo que este plano de saúde, que este contrato de seguro, ele seja firmado, ele seja obedecido. Ok? Então, temos aí esta questão essencial com relação a este ponto específico. Né? Outras questões que caem também no exame da OAB, que não vai dar tempo a gente conversar aqui, é com relação a direitos difusos, coletivos homogêneos, que eu aconselho vocês darem uma lida com mais calma. Como também com relação à própria ação. Como é que vai ocorrer uma ação judicial com relação a essa situação? Então, olha essa situação específica aqui, né? Em virtude do rompimento de uma empresa, o Ministério Público do Estado do Acre ajuizou a ação em face da empresa responsável pela sua construção, buscando a condenação pelos danos materiais e morais sofridos pelos habitantes da região atingida pelo incidente. O pedido foi julgado procedente e foi fixada a responsabilidade da ré pelos danos causados, mas não especificou valores indenizatórios. Em virtude dos fatos narrados, Ana Clara teve sua casa destruída, de modo que possui interesse em buscar indenização pelos prejuízos sofridos. O que você, como advogado de Ana Clara, poderia fazer? Aí entra uma situação interessante. Já houve uma ação coletiva com relação a esta situação desta empresa, e a Ana Clara, enquanto consumidora equiparada, também tem interesse que esta ação ela seja julgada a seu favor e ela seja reparada dos danos sofridos. Aí entra o Código de Defesa do Consumidor, que fala no seu artigo 95, que em casos de procedência do pedido, a condenação será genérica. E cada um dos réus vai poder, vai ter a responsabilidade dos réus pelos danos causados. E como é que vai ocorrer a liquidação e a execução da sentença? A vítima e seus sucessores. Eles vão poder liquidar, promover a liquidação e a execução desta sentença condenatória, que no caso foi concedido aí pelo Ministério Público do Estado do Acre. Okay? Então, é um dos exemplos de ações, de questões que envolvem ações coletivas que já caíram na ordem dos advogados do Brasil. Como esta última aqui, última questão que nós vamos fazer, que envolve também esses direitos difusos, direitos individuais homogêneos, direitos coletivos. Então, aqui nós vamos ver o quê? Este posto de gasolina foi demandado pelo Ministério Público, devido à venda de óleo diesel com alterações em sua fórmula, em desacordo com as especificações da ANP. É uma relação de consumo, é um dano coletivo e gerou uma sentença condenatória. Você foi procurado como advogado por um consumidor que adquiriu óleo diesel adulterado no posto de gasolina X. E agora, o que vamos fazer? Vamos ver aqui os itens. Letra A. Cuida-se de interesse individual homogêneo? Sim.
porque eu tenho como esmiuçar este interesse individual homogêneo. Eu sei exatamente qual foi o prejuízo gerado para este cidadão. O artigo 81, parágrafo único, ele traz os conceitos de direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. No caso aqui, é um direito individual homogêneo, porque existe uma origem comum, que é o posto de gasolina, e, ao mesmo tempo, nós temos como individualizar aquele prejuízo sofrido pelo consumidor. Direito coletivo foi a ação do Ministério Público, porque envolveu toda uma categoria, né, reunida por uma relação jurídica básica, que é o quê? Todos compraram junto ao posto de combustível. Não é direito difuso, porque não é pessoas indeterminadas ou ligadas por uma situação de fato. Todos são ligados ao posto de gasolina por um contrato, uma relação jurídica básica. Está lá no artigo 81, parágrafo 1. Então, é um interesse individual homogêneo, e aí, com esta sentença condenatória genérica, conforme foi esmiuçado um pouquinho atrás, o consumidor ele vai poder liquidar e executar individualmente, abastando a habilitação e execução coletiva para definir o valor que deve ser pago pelo posto de gasolina a ele, em virtude deste vício aqui ocorrido, né? No caso do item B, o consumidor ele vai se habilitar no processo, né? Mas no processo, não no processo de conhecimento. Na verdade, no processo de conhecimento, não. É facultativo ele se habilitar no processo de conhecimento. Ele deve se habilitar para fins de execução mesmo, de liquidação da sentença. A letra C não é um interesse difuso, como eu já falei, né? E é uma questão aqui que não é obrigatório ele se habilitar, certo? Não é obrigatório, é facultativo. E a letra D, pode, não é deve. Podem os consumidores ingressarem com ação individual, né? Então, ele falou tanta coisa aqui nesse item, devem os consumidores ingressar com medidas autônomas? Não. Podem ingressar com medidas autônomas, né? E aí trabalha aí neste ponto aí de fundo de reconstituição dos bens lesados, enfim. Mas no pedido individual homogêneo, o interessado ele só precisa se habilitar e demonstrar o valor da indenização. Pronto. Então, o item correto é: cuida-se de interesse individual homogêneo, bastando que, diante da sentença condenatória genérica, o consumidor venha a liquidar e executar individualmente, ou ainda habilite-se em execução coletiva para definir o valor da indenização. Então, são alguns aspectos aí de processo coletivo que já caíram em questões da OAB. Eu aconselho vocês darem uma lida no artigo 81 adiante do CDC, levando-se em consideração outros aspectos necessários no Código de Defesa do Consumidor, que eu relatei para vocês no início aqui do nosso bate-papo, ok? Então, encerramos aqui algumas questões da OAB. Caso vocês tenham interesse em ter este material, né, com vocês para tirar as dúvidas e dirimir determinadas dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que eu encaminho esse material já esmiuçado para vocês, para que vocês possam resolver as questões em casa, resolver várias vezes. Atentem-se com relação à responsabilidade civil e contratos, ok? Então, um grande prazer estar com vocês nesta tarde, quase noite, deste dia 27 de maio. Né? Obrigada aí a todos pela presença, obrigada aí pela companhia, obrigada, Fabiola, obrigada, Wilton. Né? E, se precisarem, vocês podem pedir um material aí, um material feito com muito carinho aí. Peguei todas as questões de direito consumidor dos últimos anos, para vocês verem como são muitas questões. Okay? Então, um abraço a todos e nos encontramos aí posteriormente. Boa sorte na prova da OAB.